O homem que desafiou reis, papas e pagou o preço da história. No início, ninguém imaginava que aquele homem franzino, de passos apressados e olhar inquieto, se tornaria o centro de uma das maiores rupturas da história. Ele não empunhava espada, não comandava exércitos, não possuía riquezas nem linhagem nobre. Seu poder vinha de algo invisível, silencioso e extremamente perigoso para quem governava o mundo. Palavras escritas à mão, pregadas em portas, repetidas em tavernas, copiadas às pressas em oficinas escuras, lidas em voz alta por pessoas que jamais haviam ousado questionar nada. No começo, parecia apenas mais um monge indignado com os excessos da própria instituição que jurara servir. Mas em pouco tempo, seu nome ecoaria em palácios, catedrais e tribunais imperiais, acompanhado de um sussurro que aterrorizava reis e papas. Heresia. Ele não queria destruir a igreja, não queria dividir nações, não planejava iniciar uma revolução. Tudo o que desejava, ao menos no início, era corrigir o que acreditava estar errado. Ainda assim, ao tocar na estrutura que sustentava o poder espiritual e político da Europa, colocou em movimento forças que não poderiam mais ser contidas. Porque quando um homem comum se levanta contra sistemas construídos há séculos, o mundo não responde com diálogo, responde com ameaças. A Europa do início do século XVI vivia sob uma ordem considerada imutável, um império, uma fé, um imperador. A Igreja Católica não era apenas uma instituição religiosa, era o maior poder econômico, político e cultural do continente. Reis governavam por autorização divina. Leis eram legitimadas pelos altares. Questionar a Igreja significava questionar o próprio Deus. E isso era impensável. A maioria das pessoas jamais leu uma única linha da Bíblia. A fé lhes chegava filtrada por padres, rituais em latim e imagens sagradas que ninguém ousava interpretar por conta própria. O céu e o inferno eram controlados por decretos, indulgências e promessas compradas a moedas. Foi nesse mundo que ele nasceu. Filho de um mineiro severo, cresceu entre disciplina rígida e medo constante. Desde cedo aprendeu que a vida era dura, breve e imprevisível. A morte rondava cada vila, cada campo, cada estrada. Tempestades não eram apenas fenômenos naturais, eram sinais do juízo divino. Doenças surgiam como punições. O medo de Deus não era metafórico, era diário. E foi esse medo que moldou sua consciência. Ainda jovem, decidiu estudar direito, obedecendo à vontade do pai. Mas uma única noite mudaria tudo. Durante uma violenta tempestade, cercado por trovões que pareciam rasgar o céu, acreditou estar diante do próprio fim. Caído no chão, encharcado de lama e terror, fez um voto desesperado. Se sobrevivesse, dedicaria sua vida a Deus. Sobreviveu e cumpriu a promessa. Entrou para um mosteiro agostiniano, mergulhando numa vida de oração extrema, jejuns prolongados e penitências severas. Buscava paz, mas encontrava apenas culpa. Quanto mais orava, mais indigno se sentia. Quanto mais tentava agradar a Deus, mais distante acreditava estar dele. A pergunta que o consumia era simples e devastadora. Como um homem pode ser justo diante de um Deus perfeito? Essa angústia o acompanhava noite após noite, até que algo mudou. Estudando as Escrituras, encontrou palavras que abalariam sua visão do mundo. Não eram interpretações da igreja, nem decretos papais, mas o texto bíblico em si. Ali, leu que o justo viveria pela fé, não por obras, não por pagamentos, não por intermediações humanas, pela fé. A ideia era perigosa. Se a salvação vinha da fé, para que indulgências? Para que pagar por perdão? Para que o medo? A conclusão era inevitável. Algo estava profundamente errado.
E quanto mais ele ensinava isso aos seus alunos na Universidade de Wittenberg, mais pessoas começavam a ouvir. Camponeses, artesãos, estudantes e até membros da pequena nobreza encontravam naquelas palavras algo libertador. Não era rebeldia, era esperança. Mas esperança, quando se espalha rápido demais, se torna ameaça. O estopim veio com a venda pública de indulgências. Pregadores percorriam vilas prometendo perdão total em troca de dinheiro. Diziam que assim que a moeda caísse no cofre, uma alma sairia do purgatório. Para ele, aquilo não era apenas corrupção, era uma fraude espiritual que colocava em risco a salvação de milhares. Movido pela consciência, escreveu 95 teses questionando aquela prática e as fixou na porta da igreja local, como era costume acadêmico da época. Não havia insultos. Não havia ataque direto ao Papa. Era um convite ao debate, mas o mundo ouviu um desafio. As teses se espalharam como fogo. Graças à imprensa, uma tecnologia ainda jovem, seus textos cruzaram fronteiras em semanas. O que antes levava anos, agora levava dias. Pela primeira vez, um pensamento teológico alcançava o povo comum. Seu nome passou a ser comentado em mercados, tavernas e universidades. Para uns, era um herói. Para outros, um traidor. Em Roma, os alarmes soaram. O Papa não viu ali um debate acadêmico, mas uma ameaça à autoridade papal. Se um monge podia questionar indulgências hoje, amanhã poderia questionar tudo. Cartas foram enviadas exigindo retratação. Ele se recusou. Convocado a responder diante de teólogos e representantes da igreja, manteve sua posição. A tensão crescia. O tom endurecia. O conflito deixava de ser teológico e se tornava político. A cada resposta, ele ia mais longe do que pretendia. Passou a afirmar que apenas as escrituras eram infalíveis, que concílios podiam errar, que papas não eram autoridades absolutas. Com isso, cruzou uma linha invisível. Já não se tratava de corrigir abusos, mas de desafiar o próprio alicerce do poder europeu. Foi então declarado herege. A palavra carregava um peso mortal. Hereges não eram apenas excomungados, eram caçados. Seus livros começaram a ser queimados em praças públicas. Em resposta, ele queimou publicamente a bula papal que o condenava. O gesto ecoou como uma declaração de guerra. Agora não havia retorno. O imperador do Sacro Império Romano Germânico, o homem mais poderoso do mundo cristão, convocou uma assembleia imperial. Príncipes, nobres, bispos e emissários se reuniriam para decidir o destino daquele monge rebelde. Ele recebeu uma promessa de salvo-conduto para se defender. Muitos acreditavam que não sairia vivo. Quando chegou à cidade, multidões o aguardavam. Era recebido como um Messias. Pessoas comuns viam nele a voz que jamais tiveram. Mas por trás das celebrações havia medo. Dentro daquelas portas não se discutiria apenas teologia. Discutia-se vida ou morte. Na sala do julgamento, diante do imperador, seus livros foram colocados sobre a mesa. A pergunta foi direta. Ele reconhecia aquelas obras e estava disposto a se retratar? O silêncio tomou o ambiente. Ele pediu um dia para refletir. Aquela noite foi a mais longa de sua vida. Na manhã seguinte, voltou decidido. Disse que não poderia negar o que havia escrito, a menos que fosse convencido pelas escrituras ou pela razão clara. Não se submetia a papas ou concílios. Sua consciência estava cativa à palavra de Deus. Recusar seria trair tudo o que acreditava. E então pronunciou palavras que atravessariam séculos. Aqui estou. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. O veredito era inevitável. Declarado inimigo do império e da igreja, poderia ser morto sem julgamento assim que o salvo-conduto expirasse. Mas algo inesperado aconteceu. No caminho de volta, sua carruagem foi interceptada por homens armados. Parecia um sequestro. Na verdade, era um resgate. Um príncipe simpatizante o escondeu em um castelo isolado,
longe dos olhos do imperador. Ali, dado como morto para o mundo, ele iniciaria sua obra mais perigosa. Traduziu a Bíblia para o idioma do povo. Não em latim, mas na língua falada nas ruas. Pela primeira vez, homens e mulheres comuns poderiam ler as Escrituras por conta própria. Aquilo mudaria tudo. A fé deixava de ser monopólio clerical. O texto sagrado entrava nas casas, nos campos, nas mãos de quem jamais fora ouvido. A palavra de Deus se tornava acessível, e isso era irreversível. Enquanto permanecia escondido, suas ideias escapavam de qualquer controle. Seguidores se multiplicavam. O império se fragmentava. Camponeses interpretavam liberdade espiritual como liberdade social. Rebeliões surgiam. Sangue era derramado. O homem que pregara a consciência agora via suas palavras usadas como combustível para a guerra. E então veio o preço. O herói do povo passou a ser acusado de traidor pelos próprios pobres. Príncipes se apropriaram de sua teologia para fortalecer seus domínios. A Europa se dividiu. Famílias se separaram. Guerras religiosas varreram gerações. O homem que desafiara reis e papas começava a compreender uma verdade amarga. Ideias não pertencem mais a quem as cria. Elas seguem sozinhas. Ao final da vida, ele não viu paz. Viu divisão, não viu unidade, viu conflito. Aquilo que começara como um clamor por renovação transformou-se numa ruptura irreversível. Sua consciência estava limpa, mas o mundo jamais seria o mesmo. E talvez seja exatamente por isso que sua história ainda importa. Porque toda vez que alguém se levanta contra estruturas absolutas, paga um preço. Às vezes com a reputação, às vezes com a própria vida. A pergunta que permanece não é se ele estava certo ou errado, mas se o mundo teria coragem de mudar sem homens como ele. Na próxima parte, você verá como suas ideias escaparam de seu controle, como a fé se transformou em guerra, como aliados viraram inimigos e como o homem que enfrentou os maiores poderes da Terra precisou lidar com as consequências do próprio impacto. E enquanto essa história continua, talvez você perceba que ela não fala apenas do passado, mas do preço que toda verdade cobra de quem ousa proclamá-la. Se essa narrativa já despertou algo em você, deixe seu comentário dizendo o que mais te impressionou até aqui. Curta este conteúdo para que mais pessoas conheçam essa história e se inscreva para acompanhar a continuação, porque o que aconteceu depois mudou o destino da Europa e talvez explique muito do mundo em que vivemos hoje. Quando ele deixou o castelo onde permanecera escondido, o mundo que encontrou já não era o mesmo que havia deixado para trás. As ideias haviam corrido mais rápido do que qualquer cavalo poderia alcançar. Enquanto seu nome era sussurrado como esperança em algumas cidades, em outras era pronunciado como maldição. A fé, que antes unia povos sob um mesmo altar, agora se transformava em linha divisória. Não havia mais apenas crentes e descrentes, havia lados. E escolher um deles significava assumir riscos reais. Nos campos, camponeses se reuniam em assembleias improvisadas. Carregavam panfletos impressos com trechos de suas palavras, lidas em voz alta por aqueles que sabiam decifrar letras. Muitos acreditavam que se Deus libertava a alma, também libertaria o corpo. Para eles, a mensagem era clara. Nenhum homem deveria ser senhor absoluto de outro. A fome, os impostos abusivos, a exploração feudal e a desigualdade ganharam agora uma justificativa espiritual. O que antes era resignação tornava-se indignação. A fé deixava de ser apenas salvação eterna e passava a ser argumento político. O próprio reformador observava tudo com inquietação. Aquilo não era o que havia planejado. Seu confronto fora contra a corrupção da igreja, não contra a ordem social inteira. Mas uma vez lançadas ao mundo, as palavras já não obedeciam ao autor.
Elas ganhavam novas interpretações, novos significados e, principalmente, novas armas. O fogo que acendera começava a fugir de seu controle. A tensão explodiu quando revoltas camponesas tomaram vilas inteiras. Castelos foram saqueados, mosteiros incendiados, senhores feudais executados em praça pública. Bandeiras improvisadas misturavam símbolos religiosos com gritos por justiça social. Em nome do Evangelho, homens empunhavam foices e lanças. O império assistia, alarmado, ao colapso da ordem. Esperavam que ele se posicionasse. Cartas chegavam de todos os lados. Os camponeses exigiam apoio, os príncipes exigiam condenação. O silêncio já não era possível. Pressionado, ele fez o que acreditava ser correto, mas que mudaria para sempre sua imagem. Condenou a violência, declarou que o Evangelho não justificava derramamento de sangue. Quando a revolta se intensificou, foi ainda mais longe, pedindo que os príncipes esmagassem os rebeldes. O resultado foi devastador. Milhares de camponeses morreram. Aldeias inteiras foram destruídas. O povo que o havia celebrado como libertador agora o via como traidor. Aquele que ousara enfrentar Papa e Imperador parecia para muitos ter escolhido o lado do poder. Seu nome passou a carregar contradição. Herói para uns, monstro para outros. Ele pagava em tempo real o preço de ter mexido com estruturas seculares. Enquanto isso, o imperador tentava restaurar a unidade religiosa à força. Tropas marchavam, dietas imperiais se sucediam, documentos eram assinados e rasgados. Mas algo havia mudado de forma irreversível. Os príncipes agora possuíam uma arma poderosa. Ao adotar a nova fé, confiscavam terras da igreja, ampliavam a autonomia política e fortaleciam seus próprios domínios. O conflito já não era apenas espiritual. Era territorial, econômico e militar. O mapa da Europa começava a se fragmentar. Cidades inteiras declaravam publicamente sua nova confissão. Mosteiros eram fechados. Padres se casavam. Missas mudavam de forma. O latim dava lugar à língua do povo. A religião deixava de ser universal e passava a ter fronteiras. Pela primeira vez em séculos, o continente cristão já não falava com uma só voz. No centro disso tudo, ele envelhecia. Casou-se com uma ex-freira, algo impensável poucos anos antes. Formou família, ria à mesa, brincava com os filhos, escrevia cartas cheias de afeto. O homem que desafiara o mundo agora enfrentava desafios domésticos comuns, mas nem o lar o protegia do peso do que havia iniciado. Notícias de guerras, mortes e perseguições chegavam diariamente. A cada carta ficava mais claro. Sua reforma havia ultrapassado a teologia e se tornado um terremoto político. Mesmo assim, continuava escrevendo. Produziu sermões, tratados, comentários bíblicos. Sua tradução das Escrituras se espalhava em velocidade inédita. Livreiros vendiam milhares de exemplares. Pessoas simples aprendiam a ler apenas para ter acesso ao texto sagrado. A língua alemã se unificava. Um povo começava a se reconhecer como nação, não por fronteiras, mas por palavras compartilhadas. O poder disso era imenso. Mas o imperador não desistia. Determinado a restaurar a antiga ordem, reuniu exércitos e marchou contra os territórios que haviam adotado a nova fé. Alianças foram formadas às pressas. Príncipes protestantes criaram ligas militares. Pela primeira vez, cristãos marchavam contra cristãos em nome da mesma escritura interpretada de formas diferentes. O homem que apenas desejara reformar a igreja agora via a Europa caminhar para a guerra religiosa. Doente, cansado e cada vez mais amargo, acompanhava tudo à distância. Sabia que não veria o fim daquele conflito. Sabia também que não poderia desfazer o que fora feito. Sua obra havia libertado consciências, mas também armado nações.
O ideal espiritual transformara-se em realidade política, e a política cobra sempre seu preço mais alto em sangue. Quando a morte finalmente o alcançou, não houve triunfo nem celebração. Partiu como viveu, convicto, mas consciente das consequências. Pouco tempo depois, o imperador venceria uma grande batalha militar contra os príncipes reformados. Chegaria à cidade onde tudo começara. Visitou o túmulo daquele que tanto desafiara. Sugeriram que seus ossos fossem desenterrados e queimados. Ele recusou. Disse que lutava contra os vivos, não contra os mortos. Mas o homem já não precisava estar vivo para vencer. Suas ideias haviam criado algo impossível de destruir. Mesmo derrotados militarmente, seus seguidores resistiram. Décadas depois, tratados oficiais reconheceriam o direito de cada governante escolher a religião de seu território. A unidade espiritual da Europa estava definitivamente rompida. O velho mundo medieval dava lugar à era moderna. O preço havia sido alto demais para ser ignorado. Guerras intermináveis, povos deslocados, ódio religioso, gerações marcadas pela divisão. Tudo isso carregava de alguma forma a marca daquele monge que ousara dizer não. Sua história não era limpa nem confortável. Era humana, cheia de coragem e contradição, fé e falhas, luz e sombra. Na próxima parte, você verá como sua morte não encerrou o conflito, mas o ampliou. Como seu legado moldou nações inteiras, influenciou governos, alterou a educação, a política e até a forma como o mundo entende liberdade. Porque aquilo que começou como um protesto teológico acabou se tornando um dos pilares da civilização moderna. Se essa história está fazendo você enxergar o passado com outros olhos, escreva nos comentários o que mais te surpreendeu até agora. Deixe seu like para que esse conteúdo alcance mais pessoas e se inscreva no canal, porque o que vem a seguir revela como o preço pago por um único homem ecoou por séculos e continua ecoando até hoje. Depois de sua morte, o silêncio não veio. Pelo contrário, foi como se a ausência daquele homem tivesse ampliado ainda mais o impacto de tudo o que ele havia iniciado. O corpo descansava em uma sepultura simples, mas suas ideias caminhavam livres, atravessando fronteiras, inflamando discursos, moldando decisões e empurrando a Europa para um futuro que ninguém conseguia mais controlar. O conflito que antes girava em torno de um nome agora se tornava estrutural. Já não se lutava por ele, mas por aquilo que ele havia despertado. O imperador acreditou, por um breve momento, que poderia restaurar a antiga ordem. Suas vitórias militares lhe deram a ilusão de controle. Cidades foram retomadas, líderes capturados, tratados impostos. Mas algo fundamental havia mudado. O medo já não funcionava como antes. O povo aprendera a questionar. A fé deixara de ser recebida passivamente. Mesmo onde os exércitos imperiais avançavam, as ideias permaneciam. Não podiam ser presas, queimadas ou silenciadas. O que se seguiu foi um período de instabilidade permanente. Governantes passaram a escolher lados não apenas por convicção religiosa, mas por sobrevivência política. A nova fé oferecia autonomia frente a Roma. Significava menos impostos enviados ao Vaticano, mais controle local e maior apoio popular. Assim, o protestantismo deixou de ser apenas um movimento espiritual e tornou-se um instrumento de poder. O continente cristão fragmentava-se diante dos olhos de todos. Enquanto isso, universidades se multiplicavam. A leitura tornava-se essencial. A educação deixava de ser privilégio clerical. Pais ensinavam filhos a ler não para ascender socialmente, mas para compreender a Bíblia. A imprensa, aquela máquina aparentemente simples, tornava-se a arma mais poderosa da era moderna. Livros, panfletos e traduções circulavam em volumes jamais vistos. O controle da verdade escorria pelos dedos de quem sempre o monopolizara.
a autoridade absoluta começava a ruir. Reis perceberam que governar não significava mais apenas herdar sangue nobre ou receber bênção papal. Agora precisavam do apoio do povo. A noção de consciência individual ganhava força. A ideia de que o homem podia e devia responder diante de Deus por si mesmo alterava profundamente a relação entre súdito e governante. A obediência cega começava a ser questionada. Esse novo modo de pensar se espalhou como uma corrente invisível. Décadas depois, conflitos religiosos devastariam regiões inteiras. A Guerra dos 30 Anos transformaria cidades em ruínas, campos em cemitérios e a fé em justificativa para atrocidades inimagináveis. Católicos e protestantes marchariam sob o mesmo Deus, clamando por vitórias opostas. Milhões morreriam, nações inteiras seriam redesenhadas, e ainda assim, nenhuma espada seria capaz de restaurar o mundo anterior. A velha Europa medieval estava morta. No lugar dela surgia algo novo, inquietante e instável: a modernidade. Estados soberanos, fronteiras definidas, pluralidade religiosa e, sobretudo, a noção de que a verdade não podia mais ser imposta por decreto. A consciência individual, aquela centelha que levara um monge a enfrentar o mundo, tornava-se o eixo de uma nova era. Mas o preço humano era impossível de ignorar. Famílias divididas pela fé, povos expulsos de suas terras, igrejas destruídas, ódio transmitido por gerações. A pergunta permanecia sem resposta clara: teria valido a pena? O homem que desafiara reis e papas jamais viveu para ver o alcance real de sua decisão. Talvez, se pudesse, teria recuado. Ou talvez não. Porque para ele havia algo maior do que a paz aparente, a verdade segundo a própria consciência. Seu legado tornou-se paradoxal. Foi responsável por libertar mentes, mas também por justificar guerras. Incentivou educação, mas aprofundou divisões. Defendeu a fé pessoal, mas abriu espaço para conflitos coletivos. Sua vida provava que grandes transformações raramente produzem resultados simples. Toda mudança profunda carrega luz e sombra. Com o passar dos séculos, seu nome deixou de ser apenas religioso e tornou-se histórico. Monumentos foram erguidos, datas comemoradas, livros escritos, mas nenhum deles conseguia capturar plenamente o peso de sua escolha. Porque o verdadeiro impacto não estava nas estátuas nem nas igrejas que carregavam seu nome, mas na mentalidade que ele ajudou a formar. A partir dele, o homem europeu nunca mais aceitaria a autoridade sem questionamento. Esse espírito atravessaria o iluminismo, influenciaria revoluções, inspiraria constituições e moldaria a ideia moderna de liberdade religiosa. Mesmo aqueles que discordavam de sua teologia herdaram seu impulso. A coragem de confrontar sistemas considerados eternos tornou-se parte da identidade ocidental. Ainda assim, sua figura continuava desconfortável. Não era santo e impecável, não era vilão absoluto, era humano, cheio de falhas, excessos, contradições e convicções inabaláveis. Defendeu ideias sublimes e escreveu palavras duras. Pregou o amor cristão e apoiou repressões violentas. Seu legado exigia maturidade para ser compreendido, pois não cabia em rótulos simples. Talvez por isso sua história continue provocando debates 5 séculos depois. Porque ela não trata apenas de religião, trata de poder, trata de consciência, trata do preço que se paga ao desafiar sistemas gigantescos. Mostra que nenhuma ruptura acontece sem perdas e que toda verdade proclamada em voz alta cobra algo de quem a pronuncia e também de quem a escuta. Na parte final, você verá como o mundo herdou não apenas suas ideias, mas as consequências permanentes delas. Como seu nome passou a simbolizar liberdade e divisão ao mesmo tempo. E como a pergunta que moveu sua vida continua ecoando até hoje:
Até onde um homem deve ir para permanecer fiel à própria consciência? Se essa história está te fazendo refletir, escreva nos comentários o que você acha que foi o maior preço pago por ele. Deixe seu like para fortalecer esse conteúdo e se inscreva no canal, porque o desfecho final revela por que, mesmo após séculos, o homem que enfrentou reis e papas ainda incomoda e ainda ensina. O tempo passou, mas a ferida que ele abriu nunca cicatrizou completamente. Séculos depois, quando os ecos das batalhas silenciaram e os tratados substituíram as espadas, o mundo tentou organizar aquilo que havia sido quebrado. A Europa já não podia voltar atrás. A unidade religiosa estava perdida para sempre. No lugar dela, surgira algo novo, inquietante e irreversível. A convivência forçada entre verdades diferentes. Governos aprenderam à custa de milhões de vidas que não era possível controlar a consciência humana. Podiam dominar territórios, impor impostos, levantar exércitos, mas não podiam governar o que um homem acreditava quando estava sozinho diante de Deus. Essa percepção redefiniu o poder. A religião deixou de ser a espinha dorsal do Estado e passou lentamente a ocupar o espaço da escolha pessoal. Não foi um processo pacífico, nem rápido, nem limpo, mas foi definitivo. O homem que desafiara reis e papas jamais escreveu uma constituição, jamais falou em direitos humanos, jamais imaginou democracias modernas. Ainda assim, sua decisão abriu caminho para tudo isso. Ao afirmar que ninguém poderia ser forçado a crer contra a própria consciência, plantou uma semente que germinaria muito além da teologia. A liberdade religiosa tornou-se, com o tempo, liberdade de pensamento. E a liberdade de pensamento tornou-se o fundamento do mundo moderno. Mas o preço continuava visível. Na memória coletiva, seu nome carregava peso. Para alguns, era libertador. Para outros, o responsável por séculos de conflito. Igrejas se dividiram em centenas de denominações. O cristianismo fragmentou-se. A verdade, antes proclamada como absoluta, agora se multiplicava em interpretações. Aquilo que começara como busca por pureza espiritual, terminara em diversidade. Algo que ele jamais previra. Talvez esse tenha sido o maior paradoxo de sua vida. Ao lutar contra abusos, abriu espaço para excessos. Ao rejeitar uma autoridade central, gerou múltiplas vozes em conflito. Ao afirmar a Bíblia como fundamento único, permitiu leituras que se contradiziam entre si. A liberdade que defendeu tornou-se bênção para muitos e confusão para outros. Ainda assim, não havia como negar. O mundo anterior não funcionava mais. Seu legado tornou-se uma pergunta viva. Até que ponto a obediência deve ser mantida? Quando a consciência deve falar mais alto? Quem decide o que é verdade? E qual é o custo de confrontar estruturas que sustentam sociedades inteiras? Essas perguntas atravessaram séculos, porque não pertenciam apenas ao século XVI. Pertencem a qualquer tempo em que o poder tenta silenciar a convicção. Ele não morreu como mártir em uma fogueira. Não foi executado publicamente. Seu fim foi silencioso. Um homem cansado, doente, cercado por livros, palavras e memórias. Talvez essa tenha sido a ironia final. Alguém que mudou o mundo não teve um final grandioso. Porque as verdadeiras revoluções raramente terminam com aplausos. Elas continuam depois da morte. Quando o imperador visitou seu túmulo e recusou-se a violá-lo, talvez tenha compreendido algo que nem todos perceberam. Não era possível vencer aquele homem. Não porque ele fosse poderoso, mas porque aquilo que ele havia despertado não podia mais ser enterrado. Ossos queimam. Ideias não. 5 séculos depois, seu nome ainda provoca reações, ainda divide opiniões, ainda incomoda instituições, ainda inspira indivíduos a questionar aquilo que parece intocável. Poucos homens na história conseguiram isso.
menos ainda pagaram um preço tão alto por permanecer fiéis à própria consciência. Ele perdeu a paz, perdeu a unanimidade, perdeu o controle da própria obra, mas ganhou algo que poucos alcançam. Deixou uma marca permanente no destino da humanidade. A história não o absolveu completamente, nem o condenou por inteiro. Preferiu mantê-lo como espelho. Um lembrete de que toda mudança real exige coragem, e toda coragem cobra um preço. Que desafiar reis e papas não significa sair ileso. Significa aceitar que a verdade, quando proclamada, transforma tudo ao redor, inclusive quem a proclama. Talvez seja por isso que sua história ainda nos alcança, porque, em algum nível, todos enfrentamos momentos em que precisamos escolher entre conforto e convicção, entre silêncio e voz, entre submissão e consciência. E nem sempre a escolha certa é a mais segura. O homem que desafiou reis e papas não buscava glória, buscava coerência. E foi essa coerência que mudou o mundo. Não sem dor, não sem perdas, não sem consequências. Se essa história fez você refletir sobre o preço da verdade, escreva nos comentários o que você acredita que vale a pena defender, mesmo quando tudo parece estar contra você. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas e se inscreva no canal, porque histórias como essa não pertencem apenas ao passado. Elas continuam acontecendo sempre que alguém decide não se curvar.